Olá pessoal, eu sou Alberto Delísola. E eu sou Valéria Delísola, Onde você tá, Valerinha? do Delísola E Cast. qual que é o tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre crianças prodígio. Tá tendo uma contaminação aí, né, de criança prodígio, toda criança é prodígio. Tem criança prodígio que não sabe o que é prodígio. E a gente vai debater esse tema hoje. Só que antes, o que a gente tem que fazer, Valerinha? Falar dos nossos patrocinadores. O Hidromel Philip Mead. Se você quer um presentão, usa o cupom DELCAST. Esse aí é o Philip Mead. É o melhor hidromel que a gente tem. Muita gente não sabe, mas na verdade não é licor. É um vinho de mel. Então aproveita Delicioso. e experimenta. Isso aí. Só apontar para o QR Code que está na sua tela e garantir 10% de desconto. É isso aí. E agora, Valerinha, falando do tema, crianças prodígio. Eu vou falar um O que é negócio. prodígio, hein, Albertinho? Fala pra gente, assim... Eu gosto sempre de começar pelo conceito. É. Então, você ia falar, desculpa, eu te cortei. Você falou, eu ia falar um Eu negócio. vou falar um negócio que criança prodígio, criança prodígio, geralmente enche o saco. Mas eu vou falar isso ao longo do episódio, Mas que é o conceito, né? Crianças prodígio... Agora, você é pai, hein? Você não pode falar assim, crianças enchem o saco. Não, mas é criança prodígio que enche o saco. Mas eu vou explicar aqui os desafios, né, da gente lidar com crianças Sabe prodígio. que depois que eu me tornei mãe, daquelas, né? Me tornei mãe tem um mês, tá, gente? Mas daquelas. Agora, toda vez que eu penso em falar mal de alguma criança, assim, eu falo, opa, peraí, agora eu sou mãe, não posso falar. Não pode mais falar, não pode Nem mais olhar falar. torto, né? Você tem um menino fazendo escândalo, fazendo birra e tudo, falo, deixa eu ficar caladinha, porque, né? Meu telhado é de vidro, eu não sei como vai ser o temperamento deles. Vamos esperar as crianças crescerem pra Vamos gente poder esperar. falar mal da criança dos outros. Isso. E agora, a criança prodígio é o seguinte, em geral, são crianças que até os 12 anos de idade têm algum desempenho extraordinário, ou no mínimo equivalente ao adulto, em alguma determinada área. E aí... Não existem- necessariamente é o mais inteligente. Não, esse que é o ponto. Existem prodígios que vão fazer realmente algo que é impressionante, até mesmo para um adulto. A gente até estava vendo outro dia, né, um corte aí de um menininho oriental, de uns 3 anos nos Estados Unidos, tocando piano de forma virtuosa, É. algo que impressionaria até um adulto. A mãozinha dele mal cabia nas teclas, impressionante. Agora, o ponto é que não precisa ser nesse nível para ser considerado prodígio. Na verdade, a pessoa tem um talento, assim, fora do normal, muitas vezes tendo desempenho igual a do adulto. Só que Antes dos 12 anos. antes dos 12 anos. E é curioso alguns elementos envolvendo criança prodígio. O primeiro elemento é que essa criança não é necessariamente acima da média nessas habilidades, o que já é uma treta. Por exemplo, você pega um exemplo de criança prodígio aí, que a gente tem no dia a dia, que é a Maísa, que virou apresentadora no SBT, fluência verbal, assim, altíssima. Qual que é o grande problema que a gente tem envolvendo uma criança prodígio como a Maísa? Ela, falando na televisão aos 5, 6 anos de idade, é impressionante. No entanto, essa prodigiosidade não necessariamente acompanha na vida adulta. Impressiona quando é criança, mas quando é adulto, fala, Nem tá, sempre. ok. Nem sempre. No caso da Maísa, por exemplo, nem sempre. É diferente, por exemplo, de você pegar um prodígio da música, que você pega Mozart, pega aqui o maior exemplo de todos os tempos, mas enfim, Mozart era impressionante a vida toda. Ele foi o melhor de todos a vida toda. Agora, nem toda criança prodígio vai ser assim, não. Certo? Então, criança prodígio, ela tem um desempenho muito acima da média antes dos 12 anos de idade, mas não significa que ela vai estar acima dos pares dela quando ela for adulta. É que as pessoas têm a impressão de que vai ser uma crescente, né? Que, ela é extraordinária, ela tem uma fluência verbal altíssima quando tem 5, 6 anos, e que quando ela chegar na fase adulta, ela vai ser, sabe aqueles speakers mega famosos, não né? necessariamente. Não E necessariamente. nem toda criança prodígio vai ser superdotada. Aham. Por quê? A gente tem que fazer uma distinção. Depois a gente tem que fazer um episódio só de inteligência, para poder Verdade. distinguir melhor esse tema. Mas a gente tem que distinguir talento de inteligência. Não é a mesma coisa, não. Agora é claro, né, gente? Vamos lá. Quando eu falo sobre inteligência, eu estou fazendo um recorte da psicologia, num campo que a gente chama psicometria, para falar do conceito.
Ou seja, tem gente que vai falar assim, mas pra mim inteligência não é isso. Cara, inteligência no dia a dia pode ter um monte de conceito. Se a psicologia cortou um certo conceito, é porque ele tem aplicação em pesquisa, aplicação na clínica, tem um monte de aplicação importante. E a inteligência, em geral, é o quê? É um fator que está por trás de habilidades cognitivas. Resolver problema, visão espacial, fluência verbal, raciocínio matemático. Perceba que a inteligência não entra aquilo que é instintivo, aquilo que é inconsciente. Que é o talento, por exemplo. Pois é, explicando aqui do talento, pega talentos motores, por exemplo. Não necessariamente você pega um Ronaldinho Gaúcho, vai bater uma falta. Ele não necessariamente tem delineado cognitivamente o processo de chutar aquela bola. É instintivo. É instintivo. Teve uma vez um jogador do Atlético, acho que foi o Bernard, na época lá de 2013, que ganhou a Libertadores e tal. Bernard era criança quase. E ele fez 2 chapéus. A gente fala chapéu aqui em Belo Horizonte. E tem certos países aí, tipo São Paulo, vamos falar lençol, que é quando o jogador joga a bola por cima do outro. Chama lençol mesmo ou tá zoando? Não, é sério, é lençol. É mesmo? Por quê? É que eu sou poliglota, eu sei falar paulistanês também. Ah, tá. E aí ele fez 2 chapéus, ou 2 lençóis, e fez o gol. E o repórter perguntou, e aí, como que foi fazer aquele gol? Como você viu? Ele falou assim, olha, eu vi que dava, tentei e deu. Ou seja, não tem um processo, às vezes, tão racional que o futebol vai ter em outros campos. Por exemplo, se você pega a parte tática do futebol é toda racional. Então, tem muito talento que é inconsciente. Não tem como a gente falar que é parte da inteligência. Na música também. Muita gente vai ser... Vamos ter os virtuosos que tem esse talento, inclusive ouvido absoluto. Ouvido absoluto. Que é genético. Que é genético, é biológico, mas que não necessariamente vão desenvolver a parte racional. Agora, se o cara já tem esse talento inconsciente, pra ele aprender a teoria e depois destruir ainda mais no instrumento, não custa muito. Mas o ponto é que o talento da criança prodígio não é necessariamente superdotação, não. Não é não. Ou seja, eu posso ter uma criança que tem um talento muito acima da média e ela não ser necessariamente superdotada. Outro ponto interessante é que você já viu muitas crianças prodígios na vida, na televisão, no nosso dia a dia. Você dificilmente vai ver uma criança prodígio na literatura. Não vai ter. Você vai ter crianças com fluência verbal alta. Mas você não vai ter uma escritora mirim de 7 anos de idade que escreveu um best-seller assim, que pegou todas as gerações. Se existir, é muito raro. Porque tem motivo. Porque quando a gente fala de criança prodígio, a gente está falando geralmente de habilidades inatas. E para a pessoa escrever uma história, tem que ter vivência. Até parece alguém culturalista falando, né? É repertório mesmo, né? Repertório. Então, se a pessoa não tem repertório, por exemplo, escritores frequentemente vão criar seus personagens a partir do seu cotidiano, a partir de livros que já leu, a partir de vizinhos. Eu lembro que o Stephen King sempre comentava sobre isso, que um dia ele foi colocar o lixo para fora. E ao colocar o lixo para fora, ele teve a ideia de escrever o Iluminado. Porque ele começou a ter certos pensamentos, né, certos medos, e ele materializou em termos de livro. Ou seja, você não vai ter uma criança prodígio na literatura. Não vai. E é curioso isso, porque Porque a escrita, ela exige um processo cognitivo, né? Que envolve uma série de questões ali que a criança não tem ainda, né? O repertório, né? As leituras e tudo. Até mesmo a pessoa adulta, quando vai escrever um livro, ela tem que ter todo um aparato ali, né? Eu sempre falo que para você ser um bom escritor, você tem que ser um bom leitor. Então, é a pessoa que já leu muito, já, né? Tem todo aquele aparato ali. E a criança não vai ter isso. Pois é, e aí vamos falar de crianças prodígio agora, superdotadas, que elas têm um problema. Um problema sério, que é o seguinte. Em geral, elas como criança vão ter habilidades muito acima da média em quase tudo. Que envolve inteligência. Claro que não esporte, mas enfim, que envolve fluência verbal, que envolve resolução de problemas.
Só que não necessariamente isso vai entrar para a vida adulta. Eu costumo brincar que superdotação é você ser um pato. O que é o pato? O pato. Pato, conhece o pato? Quen, então. O pato Como é que é o pato? Faz de novo. Quen. O pato canta do jeito dele. O pato canta? Canta. O pato canta. O pato nada. O pato voa. O pato corre. O pato mergulha. O pato pega peixe. E ele é ruim nisso tudo. Ou seja, é comum a criança superdotada ter uma série de habilidades muito acima da média, mas não ter persistência para desenvolvê-las, para ficar muito acima da média. Isso tem a ver com a personalidade dela também, né? Claro, personalidade. Mas você falou uma coisa aí que eu fiquei encucada. É claro que isso pode ser depois um episódio sobre inteligência, né? Mas a questão da fluência verbal. A gente vê muito gênio tímido, que não tem tanta fluência verbal assim, né? E tudo. Perfeito, boa pergunta. Que Mas, até na meio verdade, bicho do mato. O fato de ele ser bicho do mato não significa que ele não tenha fluência verbal. Ah, é? Vou te dar um exemplo de uma pessoa que relativamente tem uma boa fluência verbal e é meio bicho do mato. Eu. Por exemplo, se você me colocar para dar uma aula... Não, mas você é super expansivo. Vamos lá, eu sou treinado para isso. Mas você é treinado. Sou treinado para isso. Eu não sou espontaneamente bom para poder comunicar com as pessoas. E aí você... Mas o bom é que você deu aula desde os 16 anos, né? Então, você treinou isso desde sempre. E aí a gente tem que entender que a gente tem dois elementos na chamada psicometria que são realmente científicos. E ao abordar crianças prodígio é importante a gente ressaltar, que é a inteligência e personalidade. A personalidade, os nossos traços, e em criança, recém-nascido como os nossos nenéns, a gente não fala personalidade, a gente fala temperamento. Ah, é? Chama temperamento, porque eles ainda não desenvolveram o suficiente cognitivamente pra gente falar de traços de personalidade. Olha, então eu falei super errado. Lá na maternidade eu falei assim com as enfermeiras: ó, já dá pra saber a personalidade de cada um. Esse aqui é assim, esse aqui é assado. Bom, é claro que no senso comum, claro. Pra alguém falar que você tá errado, a pessoa tem que ser uma pessoa insuportável. A pessoa que fala assim, pô, você virar pra uma recém-parida e falar: olha, na verdade o conceito de personalidade é diferente de temperamento. A gente fala temperamento, inclusive é o mesmo termo que a gente usa pra bicho. A gente fala que um cachorro, por exemplo, um gato é mais dócil, que enfim... É engraçado, porque no direito, a personalidade, que a gente chama, né? Quando a pessoa adquire a personalidade, é quando ela nasce e faz uma troca de ar nos pulmões. O conceito de personalidade e psicologia, na verdade, são traços que estão no espectro, que geralmente tem 5, né, elementos. Geralmente é neuroticismo, amabilidade, introversão, responsabilidade, abertura e experiência. Então tem esses... Legal. Que a Depois gente chama podemos fazer um Big episódio Five. sobre isso também. Podemos fazer um episódio só sobre isso. Legal. Sobre traços de personalidade. E sim, as crianças prodígio, para elas desempenharem também essa prodigiosidade delas, é importante que elas tenham certos traços de personalidade. E aí que começa a ter treta com uma coisa chamada pai e mãe. Sim. Pai e mãe. Por quê? Eu já vi, olha só, coisa que eu vi, já vi de pessoas bem próximas. Não foi que te contaram. Não me contaram. Crianças que não tinham determinado talento, não queriam fazer aquela atividade. E os pais ficaram insistindo. Às vezes é o sonho do pai ou da mãe que a filha seja bailarina. Exatamente. Ou uma violinista e tudo. Aí fica forçando pra fazer aula daquilo, a criança nem gosta. Às vezes ela quer fazer capoeira, sabe? Pois é, e isso é muito complicado. Isso é muito complicado porque é comum a gente ver pais e mães forçando prodigiosidade de criança. E a gente tem um fenômeno psicológico interessante que se chama viés de conformidade. Eu vou enxergar no mundo aquilo que eu quero ver, aquilo que eu quero enxergar, aquilo que está dentro de mim. Então, se eu tô olhando para os meus filhos, ou para o nosso afilhado, ou enfim, se eu olho buscando alguma prodigiosidade, eu vou achar alguma coisa. Mesmo que aquilo não seja uma prodigiosidade. E todo pai e mãe acha que o filho é prodígio, né?
É impressionante, é impressionante. E tá surgindo outro problema também, que é a banalização do que é ser superdotado. E isso acaba... Treta para o próximo episódio. Próximo episódio. Ah. Estamos tendo... O próximo, não sei se talvez o próximo, mas em breve. Em breve vamos falar sobre isso aí, que Temos- vai ser um episódio treteiro, hein? Quando a gente for falar sobre Eu isso. nunca acho que é treteiro. Não? Eu nunca acho Não, que é treteiro. claro que não. Assim, pra você, obviamente, você vai falar, não, mas eu tô falando coisas óbvias aqui, né? Mas para as pessoas que têm banalizado tanto essa questão da superdotação... É claro, vai ser uma treta. Inclusive, falando de criança prodígio, tem uma coisa interessante: é o seguinte. O que é ser acima da média? Basta ser acima da média para ser uma criança prodígio? Claro Qual que é a não. média? Pois é, porque quando fala média, eu falo metade. Média é metade. Sim. Eu cantar. Um exemplo básico aqui, ó. Algumas pessoas já se aventuraram no nosso Instagram, viram que eu danço. Uhum. Então, danço forró, a gente dança o samba, arrisca às vezes um tangozinho, soltinho, enfim, a gente dança. Me Valéria conquistou dança desse jeito. Eu usei essa estratégia, dica Aham. de conquista. Tem uma mulher loura gata. Você quer conquistar? Uhum. Você pode usar várias habilidades. Uhum. Agora, se você souber dançar, meu amigo. Eu cheguei pra ela, tava tocando samba. Eu falei, quer dançar uma gafieira? Ela, eu não sei dançar direito. Eu te ensino. Acabou. Hoje ela dança 1000 vezes melhor que eu, mas não importa. Naquele momento, era o relevante. Só que, pega eu, por exemplo, como dança. A forma que eu danço. Eu não sou um prodígio dançando. Não sou. Aliás, eu tenho dificuldade enorme pra dançar. Eu tenho certa musicalidade por tocar instrumento há muito tempo. Seu ouvido é maravilhoso pra Mas música. eu, ao mesmo tempo, eu não tenho tanta coordenação motora. Eu tropeço o tempo todo, meu senso de equilíbrio é terrível. Eu não tenho habilidade assim. Agora, eu danço muito acima da média. Se você pega, por exemplo, uma sala aleatória, tem 100 pessoas. Pô, a chance de eu dançar melhor que 60%, 7%, é muito grande. Uhum. Agora, isso não me torna um prodígio. O prodígio tem que estar muito acima da média. Uhum. Mas na questão Em da relação aos seus superdotação, pares. você estava falando da superdotação. Só de estar acima da média, a galera já está se julgando superdotada? Tá, a pessoa tá no percentil acima de 50%, 60% da população, tá falando que é superdotação. Aí não, ué. E tá falando isso porque quando a gente fala de altas habilidades, a gente tá falando, em geral, de pessoas que estão 95% acima da média. Se você pega uma associação como Ou a seja, Mensa, não é muito longe da média. muito longe. Se você pega uma associação como a Mensa, é 98%. Pra entrar na Mensa tem que estar acima de 98% da população. Explica pro pessoal aí o que é a Mensa, Mensa é a associação de pessoas de alto QI, que tem que estar 98%, ou seja, da qual você faz parte. isso, da qual eu faço parte. Tem carteirinho. Tenho carteirinha, eu tenho carteirinha. Mas você até me desconcerta com esses comentários. Mas, enfim, eu tenho a carteirinha. Mas o ponto é que eu falar que a criança é prodigiosa por ter uma habilidade acima de 50% dos seus pares não significa nada. Ou seja, se é uma criança que toca um piano, às vezes bem melhor que seus pares, sei lá, 90%, toca como se fosse um adulto. É claro que é uma criança prodígio. É claro que é uma criança prodígio. Agora, em geral, os pais vão superestimar a prodigiosidade das crianças. E o pior é que dá pra criança um fardo que ela não deveria carregar. Uhum. E coloca aquelas rotinas exaustivas pro filho, né? De ter que treinar, se dedicar. E toda vez que chega visita, fala, vai lá, filho, pega o violino, vão tocar pra... Tem um vídeo mó bom. A do menino cantando Celine Dion. Nossa, esse muito vídeo é bom. bom demais. Não sei se você já viu o menininho que chega. É. O menino chega. Conta do vídeo como que é. Ele tá claramente cantando ali pras crianças com a cara meio... Pras crianças, não, pras visitas, com a cara meio Mas cantando emburrada. mega bem. Cantando super bem, dando aqueles agudos do Celine Dion e tal, aqueles ataques. Aí, Titanic, né? Eu acho que ele canta My Heart Will Go On. Eu acho que é Titanic. Acho que é. Aí, ele, quando termina a última nota, ele larga o microfone assim, pega o celular e entra pro quarto. Tipo assim, ó, eu já fiz o que tinha que fazer, deixa eu voltar pro meu Ele jogo. me agradece, Ele me agradece. ele pega. Agora, aquele exemplo Muito é bom. um bom exemplo de criança prodígio. Eu não sei o nome dele. Uhum. Ou a idade dele, está nos 12 anos. Não, acho que ele tem uns 9, 10, talvez. Mas o ponto é que ele canta bem acima dos pares dele de 9 anos. Ah, com Não certeza. precisava nem cantar no nível que ele queria, porque ele cantou de um nível de prodigiosidade que é muito acima dos adultos. Sim. Agora,
é muito complicado que muitas vezes a criança prodígio vai surgir em ambientes fragilizados socioeconomicamente. Quantos talentos que a gente está perdendo aí? A gente vê a pessoa surge, por exemplo, com um excelente talento pro futebol. Cara, para esse menino ser visto, ser reconhecido, ter um amparo, ele só vai ter esse tipo, né, de amparo, de suporte, se ele realmente estiver num ambiente que permita isso. Por exemplo, pegar um prodígio, Ronaldinho Gaúcho. Porque nem todo jogador de futebol bom era prodígio. Cristiano Ronaldo. Não viu Cristiano Ronaldo criança, não, mas duvido que era igual o Ronaldinho Gaúcho. Tem vídeo na internet dele com 7 anos de idade jogando bola. É um negócio irreal. Você vê o Ronaldinho Gaúcho jogando bola com 7, 8 anos de idade. Negócio irreal. Agora, ainda o Ronaldinho Gaúcho, que dizem, o pessoal da época falava, que os adultos viam que aquela criança ia jogar e iam assistir o treino das crianças para ver o Ronaldinho Gaúcho com 7, 8 anos de idade. Negócio fora do normal. Ainda assim, ele tem um irmão jogador de futebol. Tem um irmão jogador de futebol. Assis. Deve ser difícil ser irmão dele, hein? Só que mas foi mais fácil. Por quê? Porque esse irmão dele era mais velho. Ele era muito mais velho, ou seja, teve uma carreira anterior. Ah, tá. E ele falava assim, se você acha que eu jogo bem, que você não viu meu irmão mais novo. O Ronaldo joga muito melhor. E agora, teve um suporte. Mas o irmão dele jogou profissional? Jogou, era bom, mas não era o Ronaldo. Não era o Ronaldinho. Acontece. Hoje ninguém sabe mais nada. Porque não, mas ser irmão de criança prodígio é uma coisa complicada, né? Pois é. Ainda mais esses famosos, assim. E aí eu falo que criança prodígio é chata, porque em geral, existe um negócio curioso. Que muitas dessas crianças prodígio são superdotadas. Agora, aquelas dos esportes, aquelas que são da dança, não superdotadas, enfim, não são necessariamente superdotadas. Ou que envolve habilidade motora. Ou que envolve habilidade motora, enfim. Mas o fato é que, independente se a criança é superdotada ou não, se ela é prodígio, a gente não tem um desenvolvimento emocional que está paralelo ao desenvolvimento da habilidade dela. E por isso que elas são insuportáveis. Então, por exemplo, você pega uma criança... São insuportáveis, tadinhas. Cara, você pega uma criança prodígio. Ela acabou de falar uma coisa... Eu presenciei. Uma criança prodígio de 5 anos de idade, 4 anos de idade. Ela resolveu o cubo mágico numa velocidade assim, absurda, com 4 anos de idade. E ela depois estava participando de uma palestra sobre qual a origem da Lua. Aí ele levantou a mão. Isso é na mensa, né? Claro. Claro. Aí esses casos só tem na mensa. Aí ele levantou a mão e ele deu uma explicação que eu nunca ouvi falar da Lua, tal, de um choque, enfim. Pequenininho. Pequenininho. Aí beleza, eu falei, caramba. Você começa a ter uma impressão que você está vendo um pequeno adulto. Um mini adulto, tinha uns 4, 5 anos de idade. Depois, ele queria tomar um sorvete fora de hora, alguma coisa assim, na hora do almoço. Pai, não, vai tomar agora não. Ele começou a fazer uma birra, igual criança de 4 anos faz. Ué. Que é uma criança de 4 anos. Só que... causa um incômodo, né, pro causa adulto. Um estranhamento gigantesco. Tipo assim, o menino tava aqui falando sobre a Lua, sobre os asteroides, sobre não sei o quê, falando coisas meio complicadas e dando uma birra com uma criança de 4 anos. Pois é, as crianças prodígio, elas têm um desenvolvimento da sua habilidade específica que é muito, mas muito além do desenvolvimento emocional. E os adultos começam a tratar ele como adulto por conta dessa habilidade dele, né? Exatamente. E aí vem uma treta, que aí eu acho treta mesmo, que eu realmente não tenho solução, que é o que fazer com a criança superdotada prodígio em relação à escola. No sentido de que, antigamente, eu era muito a favor de acelerar a turma. Pô, a criança tem condição de aprender cálculo integral, diferencial? Pô, ela vai ter que aprender isso, ela não vai aguentar ficar na escola. Só que, como que você coloca uma criança que tem 11 anos de idade, maturidade emocional de 11 anos de idade, talvez até mais baixo, numa sala de adulto que tem 18, 19, cheio de Zé Droguinha, cheio de crianças, de pessoas que podem se sentir incomodadas por ela ser prodígio, estar na sala lá misturado com os adultos. É complicado. É verdade. Complicado. Então, não é uma solução simples, não. Então,
essa questão da criança prodígio e o desenvolvimento emocional é um problema. E é um problema que a gente vai ver, inclusive, quando a gente observa crianças prodígio que estão na mídia. Eu dei o exemplo da Maísa aí, foi um sucesso, beleza. Um sucesso, tá nas novelas aí. Mas você pega, por exemplo, Michael Jackson. Prodígio. Michael Jackson, um dos maiores artistas que a gente já teve na história. Certamente. E a infância dele foi só treinar, relacionamento, os pais abusivos com ele em relação a treinar, em relação ao desenvolvimento. E você vê que, se você vê entrevistas do Michael Jackson, você vê que ele tá conversando como se ele fosse uma criança. Ele nem se permitiu o desenvolvimento da sua maturidade como pessoa. Agora, Michael Jackson não era só um prodígio. Ele era um dos maiores de todos os tempos. Nesse podcast, ninguém fala mal do Michael Jackson. Que é um dos maiores de todos os tempos. Claro. Maiores de todos os tempos. Só que tem um negócio. E se a gente pega uma criança que era prodígio, mas que não era necessariamente, depois de crescer, tão talentosa assim pra ficar tipo Michael Jackson. Vou dar um exemplo do Brasil. Simone. Simone Prodígio. era uma criança prodígio. Era a Maísa da nossa geração, só que mais. É. Que ela cantava muito bem. Cantava, tinha Canta, né, carisma. ainda. Ela Pois é, canta. Mas ela não canta. Ela canta muito bem. canta muito Mas bem. ela não canta proporcional ao que ela cantava quando criança, quando comparada com seus pares. É, porque quando é criança causa o encantamento, né? Pois é, causa um encantamento, mas o ponto é que se você pegar a curva de aprendizagem, a Simone adulta não impressiona igual a Simone criança. Michael Jackson impressiona todo mundo sempre. Essa é uma diferença grande do Michael Jackson. Michael Jackson, cara, ele impressiona criança, impressiona adulto, impressiona sempre, porque é um dos maiores de todos os tempos. Mas nem toda criança prodígio tem que ser o maior de todos os tempos, não. E lidar com isso não é fácil. Nos Estados Unidos, a gente tem, por exemplo, o The Mickey Mouse Club. Que era tipo o programa da Disney, que tinha aqui também, apresentado por crianças ou pré-adolescentes. E a gente teve várias crianças prodígio que ficaram famosas. Por exemplo, Justin Timberlake. Justin Timberlake veio desse Mickey Mouse Club. A Christina Aguilera. Christina Aguilera veio desse Mickey Mouse Club. O Ryan Gosling, que depois cantou lá em La La Land, dançou no La La Land, também veio. Agora, tem uma que era criança prodígio, que veio de lá, que deu um monte de problemas, inclusive por conta da família, que foi a Britney Spears. Ah, Britney. Verdade. A Britney Spears era uma criança prodígio desse Mickey Mouse Club. Com a forçação da família. E a forçação da família, ela, enfim. Pau quebrou lá. E aí a gente vê que não é fácil a criança prodígio manter aquele desempenho prodigioso na vida adulta. Mesmo esses que funcionaram, mesmo os que deram bem. Por exemplo, você pega a Britney Spears, você pega o próprio Ryan Gosling. A gente não vê, por exemplo, uma prodigiosidade como adulto igual a gente vê com o Bruno Mars, por exemplo. Bruno Mars é um cara de um talento. É claro que eu não quero comparar com o Michael Jackson, não tem como. O Michael Jackson é o maior de todos os tempos. Mas, em termos de habilidades... Já vi uma teoria da conspiração de que ele é filho do Michael Jackson. É bom. Se ele é filho do Michael Jackson, eu não sei. Eu só sei que ele frequenta os botecos. De Belo Horizonte. De Belo Horizonte. É. No clipe dele, apareceu ele lá tomando um O latão de Brahma em Belo Horizonte. Pois é. E o fato é que não tem que ser tão desenvolvido, igual o Bruno Mars, pra ser prodígio. Mas pra ser um adulto prodígio, precisa. Sim, sim. E é um desafio muito grande pros pais, né? Eu imagino, porque se você tem lá uma criança prodígio que você tem que estimulá-la ao máximo e ter que dosar isso daí para que não cause uma frustração no futuro, que não necessariamente essa criança prodígio vai estourar, vai ficar famosa, vai, né, continuar nessa crescente aí que você mencionou. Então, para os pais é muito Eu desafiador. vou te falar, eu acho mais complicado não é nem isso, mas está relacionado a isso. Porque quando a criança prodígio não estoura nada, é menos pior. Você acha? Pra mim, o pior é quando ela estoura na infância e depois não dá em nada. Você pega, por exemplo, você assistiu ET? Claro.
Foi o primeiro filme que eu vi no cinema, na minha vida. Tem 2 filmes que eu lembro que eu vi no cinema. O primeiro foi ET. O outro, que eu tenho mais lembrança, foi Indiana Jones e a Última Cruzada. E eu lembro que esse Indiana Jones e a Última Cruzada, eu ainda não conseguia ler legenda, até era alfabetizado. Só que eu não conseguia ler legenda de jeito nenhum. Eu tinha uns 8, 9 anos de idade. Eu achava que as letrinhas passavam muito rápido. Resolvi isso, viu? Resolvi. Mas naquela época... Aí a minha mãe ia comigo... Poxa, eu assisti História Sem Fim legendado e eu conseguia ler, tá? Quando você tem a fluência verbal mais alta que a minha. Aí o que aconteceu? Mas não sou superdotado, você é. Vou lá. Aí eu tava assistindo com a minha mãe e minha mãe ia lendo a legenda. Aí o pessoal começou a reclamar. E a menininha do ET, a Drew Barrymore, virou uma atriz de sucesso. Sim, sim. Só que teve um monte de problema Com droga. Eu lembro. Porque a pessoa vai pro estrelato sem ter a maturidade emocional necessária pra virar uma celebridade. Outro que eu adoro comentar a respeito e que parece um primo meu. Aécio Neves? Não, isso é outro episódio. Aécio Neves é meu primo, não. Mas você parece com ele. As pessoas falam que parece com ele. Que é o Thiago Riquetti. Ah, tá. Ele era sósia do Macaulay Culkin. É mesmo? Era igualzinho. Era igualzinho. Ele tinha aquele cabelinho lourinho assim? Igualzinho. E ele Olha fazia... Se tivesse TikTok, ia ter esse TikTok. Ele fazia a cena da barba, que fazia assim, ó. E colocava a loção de barbear e sentia gelado e gritava, enfim. Ele era o cover do Macaulay Culkin. Fica o desafio aí, ó, pra ele fazer e postar nas redes sociais dele. Pois é, ele reproduzir essa cena. Ele podia fazer, inclusive, o cosplay dele depois do drogado. Que teve Nossa senhora, não. Também não. Dá pra pegar toda essa transição. Agora, o Macaulay Culkin passou das drogas. Ele se superou, virou um diretor, até tá bem atuante e tal na vida dele, mas teve um problema com drogas. Foi, tadinho. Absurdo. Sim. E era um talento. Eu lembro dele num filme, além de Esqueceram de Mim, né, que todo mundo lembra, Home Alone. Engraçado, né? Em português, Esqueceram de Mim. Em inglês, Home Alone, sozinho em casa. Mas eu prefiro Esqueceram de Mim. Sim. Teve outro filme dele que era Anjo Malvado. Não, Anjo sei Malvado. se chegou a ver. Lógico. Todo mundo viu Anjo Malvado. Passou muito na sessão da tarde. Não, passava demais. E eu lembro que ele fumava. Tinha uma cena que ele fumava. Tinha. E eu fiquei chocada. Nossa, ele tá fumando. Não, e tinha um negócio chocante esse filme, já é spoiler, de que... Não existe spoiler dos anos 80, não, uai. Que é isso? Mas que a mãe tinha 2 menininhos. 80 ou 90? 80, acho né? que Não, 80. Eu acho que início dos 90, enfim, não sei. Não, O pessoal nos comentários comenta aí que eu não vou fazer o Google aqui, não. Mas tinha 2 crianças lá no Anjo Malvado. Era o Bonzinho e o Macaulay Culkin. Sim. E a mãe era do Macaulay Culkin. E o Bonzinho mata o Macaulay Culkin. E a mãe ainda que entende o Macaulay Culkin ter morrido. Agora... Filmaço. Filmaço. Não sei se é pra criança, né? Mas assim... Não é pra criança. Não, eu assistia criança, assisti várias vezes. Agora, outra que comentam que realmente estourou mais recente, mas que não é da minha geração, é a Demi Lovato. A Demi Lovato começou no Barney e seus amigos, depois fez Camp Rock, participou do Disney Channel, no canal da Disney, e depois afundou nas drogas, enfim. Então é muito comum essas crianças prodígio terem problemas envolvendo esses desfechos todos. E, em geral, esse problema surge porque não existe uma maturidade emocional associada com o talento. Agora, pra mim, o mais complicado disso é o seguinte: é comum os pais hoje querem encher a agenda da criança. Encher. Daquele tanto de atividade. E, em geral, eu vejo que muitas vezes é pra poder ficar livre da criança. Não tem que ficar dando apoio, enfim. E aí surge uma linha bem complicada entre o que é o estimular a criança naquilo que ela quer fazer. Vou dar um exemplo quando eu era criança. Eu tinha atividade pra tudo. Eu fazia atividade o dia inteiro. Eu tinha aula de idioma, eu fazia tênis, fazia natação, eu fazia luta, eu tinha aula de piano, aula de tudo. Só que tinha uma coisa. E as pessoas até criticavam meus pais em relação a isso. Eu pedia. Era uma demanda sua, Era uma né? demanda minha. Eu chegava assim, pai, eu lembro disso. Eu comecei a estudar alemão, tinha 17 anos. Falei, pai, preciso aprender alemão. Pô, mas já tá cheio de atividade aí. Não, mas eu tô precisando estudar, não sei o que, não sei o que.
Enfim, eu solicitava participar dessas atividades. Uhum. Pai, eu tinha 12 anos de idade, 11 anos. Tô cansado de apanhar. Eu quero começar a bater. Pô, tem que entrar na luta. Tem que entrar na luta. Então, o quanto que as atividades que a gente dá para as crianças tem a ver com demandas delas. Tem a ver com algo que não é demanda dela, mas é essencial. Então, por exemplo, nossos filhos vão aprender inglês. Isso pra gente é inegociável. Uhum. Pode chorar, pode espernear, vai aprender. Depois vai agradecer a gente de estar aprendendo o idioma. Eu reclamei. O inglês eu cheguei a reclamar. O inglês no início... E o inglês você fez desde novinho, desde 5 anos de idade, 5, né? 6 anos de idade eu reclamava. Sim. Foi a única imposição que eu tive foi o inglês. Agradeço. Foi muito bom, foi importante. Foi um trabalho exaustivo do seu pai Eu e sua fui mãe. ter uma noção da importância do inglês, já tinha uns 9, 10 anos de idade já. E... Então você tinha essa agenda lotada porque era uma demanda sua, né? Era uma demanda minha. Agora, É. não significa que a criança, na minha concepção, pode escolher que ela vai fazer tudo, não. Uhum. Então, por exemplo, a criança, ela não quer ir pra aula de inglês, então não vai. Não quer fazer o esporte, então não vai fazer. Peraí. Alguma atividade física tem que fazer. Escolhe alguma. Escolhe alguma. Eu lembro que meu pai tentou me colocar em alguns esportes que eu não adaptei de jeito nenhum. Por exemplo, meu pai tentou me colocar no futebol. Eu sou horrível no futebol. E eu até queria ir, Você porque... fez futebol, Bertinho? Fiz. Não sabia dessa, não? Fiz pouquíssimas aulas. Que era isso? horrível. 18 anos juntos, agora que eu descobri que você fez Cara, futebol? era horrível. E o pior que eu ia, por uma questão social, porque os meus primos todos jogavam futebol muito bem. Todos jogavam futebol muito bem. E aí eles iam ter as aulinhas de futebol, então eu vou. E era sempre horrível. Sempre horrível, porque eu nunca Esse negócio de primo, né? É complicado. Que aí fala, o seu primo faz. Não, mas nem me falaram, é porque... no Não, final- você observava. É, que eu observava, pô, eu quero estar brincando com os primos na atividade de esporte. Aí, enfim... Você durou quantas aulas? pouquíssimas. Foi tipo... 3. Eu tenho dois momentos. Eu lembro que eu cheguei a fazer com meu primo Léo, uma vez um futebol. Cara, eu não era capaz. Eu não era. Eu só poderia melhorar E no o seu futebol. primo Léo continuou jogando? O Léo era super bom no futebol. Meus primos todos eram bons, eu era péssimo no futebol. Depois eu aprendi a bater, que acabou se tornando pra mim mais valoroso que jogar importante. bola. Certo? Mas... Por isso que outro dia você tava lá com o nosso filhinho Rafael, né? Falando pra ele, você vai fazer luta, hein, meu Claro que filho? vai, ué. Falei, gente, o menino tem um mês de vida. Mas, gente, ele tem que aprender a se defender. E se ele não quiser? Ah, não quero fazer luta, não, porque isso aí é violência gratuita. Olha, A cara dele. se meu filho chegar e falar assim, não quero fazer futebol, não quero fazer qualquer esporte, pode. Agora, que ele vai, os dois inclusive, não é só o Rafael não, Beatriz também? que os dois têm que aprender. O básico de defesa pessoal, tem que saber. Pra mulher é muito importante. Tem que saber. É. Tem que saber. Tem que saber. Tem que saber e isso aí Não, vai pra ser homem imposto. também, é. Isso aí vai ser imposto? Tanto pro menino quanto pra menina. Pra você ter uma ideia, a quantidade de... Eu não acho que a pessoa tem que reagir a assalto, a agressividade, não. Tem que reagir, não. Pô, mas quantas vezes que essa pessoa só vai ser atacada por ser vulnerável? É. Não tem arma, não tem nada. É. Pode ser um namorado, pode ser, enfim, alguma coisa. Chega pra... Não, Pelo menos aquela defesa pessoal básica, né? De ué. imobilizar, imobilizar, chutar dar o chute no saco. Chutar o saco deve ser uma habilidade muito importante que eu nunca fiz isso, nunca chutei o saco de ninguém, mas deve ser sensacional. Bom, eu acho que não vai ensinar especificamente a chutar o saco nessas aulas, não. Olha, o podcast tá indo, assim, em... Eu acho que joelhada deve ensinar. Não, depende da luta, né? Enfim, tem É. lutas de chão, lutas de trocação. Enfim, tem luta que de trocação é quando tá em pé, né? Dando chute. Não, mas tem aquelas aulas de defesa pessoal pra mulheres. Sou doida pra fazer, inclusive. Deve ser legal. Deve ser, mas eu acho importante as pessoas saberem se defender. É. É muito importante a pessoa ser pacífica, mas ela não tem que ser inofensiva. Uhum. Ninguém respeita uma pessoa inofensiva. Isso serve tanto pra homem quanto pra mulher. Você não deve ser uma pessoa inofensiva. É verdade. Eu sofria muito bullying no colégio, inicialmente, porque eu não sabia bater também, ué. Pô, Quando aprendeu também, né? Ninguém mexeu com você mais. mexeram. Até mexeram. Mas eles tiveram aquilo que eles mereciam. Enfim, bom, tudo isso pra falar das crianças prodígio, que às vezes a gente tem que ver Essa questão das atividades, né? Que a gente tava que é falando das que os pais atividades colocam e que tal. ficam muito agora. A gente tem que ter um olhar atento para as habilidades dos nossos filhos
e que não tem a ver com o que a gente quer. Por exemplo, você, falar você. Você sempre foi uma artista. Sempre. Sempre. Sempre escreveu. Sempre esteve envolvida com a música. Sempre cantou. Sempre tocou. E você sempre foi acima disso. E era demandas minhas. Eram Demanda demandas sua, minhas. exatamente. Eu lembro quando eu fui fazer aula de violão, meu pai perguntou: escolhe um instrumento para você fazer aula. E eu queria fazer teclado. Na época, eu falei, teclado, que eu achava bonito e tudo. Aí ele me convenceu, falou, não, faz violão, porque violão é um instrumento mais social, né? Todo lugar que você vai, tem alguém levando um violão para uma roda e tudo. E meu pai tem bar também, né? Então ele já sempre esteve acostumado com essa coisa de roda de violão, eu também. Já nasceu no cabaré. Já nasci no cabaré. E aí ele me convenceu de que o teclado era ruim de transportar e tal. trambolho mesmo. É trambolho. Aí eu acabei indo pro violão. Olha, eu tenho lugar de fala, viu? Porque eu toco teclado. O teclado é um trambolho. Pra levar. E precisa sempre de tomada, né, e tal. O violão não. E eu era aquela menina do colégio que tava sempre com o violão na mão. Não, e se você, atenção, dicas de conquista. Você escolhe. Ou você canta bem, ou você toca um instrumento bem, ou você dança bem pra conquistar uma loira linda. Agora, qual que é a questão que é aí? A competitividade. Você tem os três, né? Mais ou menos, né? A competitividade pra quem toca e pra quem canta é muito maior do que pra quem dança. Essa aí, isso aí que sabe investir. Porque, olha, por exemplo... Dicas de sedução com Bertinho. Então o que acontece? Pra você conquistar uma mulher linda cantando e tocando, isso tem que ser muito bom. Tem que ser muito bom. Você acha? Eu acho que às vezes um violãozinho meia boca, a pessoa tá ali na galera, mas é simpático Tá perfeito, e tal. mas a pessoa na dança, ela fez 1 mês de forró. Ela já consegue chegar pra menina que não sabe nada e impressionar ela. Então, se você faz sentido, nunca tinha pensado nisso. A curva de aprendizagem da dança, ela é muito mais suave do que a curva da aprendizagem que envolve instrumento musical, que envolve cantar. Então, um dos três aí, ó. Ou você sabe tocar, ou você sabe cantar, ou você sabe dançar. Isso. Mas voltando aqui aos pais e às crianças prodígio, né? Os pais colocarem os filhos em todas essas atividades aí, dança, canto, papapá. A dica, então, é os pais observarem aquilo que o filho tem talento, né? Mas também ele, às vezes, não sabe que ele tem aquele talento. Tipo, é uma linha muito tênue entre o que o pai tá forçando o menino a fazer... Claro que é. Né? E do que é inato dele, porque às vezes ele vai se descobrir naquela atividade também. Eu acho Igual que você não sabia que era ruim em futebol. Talvez se fosse bom, precisou você experimentar pra ver se... O ponto é que existem algumas experiências que, pelo nosso contexto social, a gente inevitavelmente vai ser exposto. Então, por exemplo, todo menino vai ser exposto a futebol ao longo da vida. Todo menino. É verdade. Mas nem todo menino vai ser exposto a jiu-jitsu. Nem todo menino vai ser exposto a dança, nem todo menino vai ser exposto, enfim, então a outras atividades. Sim, sim. Então, eu até concordo que o futebol, ele é difícil a criança não perceber que ele é ruim. É verdade. Porque é um esporte assim muito popular, chega até a ser imposto. Assim como, para as meninas, o handebol e o vôlei. É difícil a menina, ao longo da vida dela, não ter uma exposição ao handebol ou ao vôlei. Eu tenho uma experiência péssima com vôlei, não sei se eu já te contei. Que lá na escola eles estavam selecionando as meninas mais altas para fazer teste lá no Minas. E eu era das mais altas. E eu sabia que eu era péssima. Então assim, não, gente, não vai rolar. Eu vou chegar lá, eles vão rir de mim. Não, você aprende lá. E o professor, não, mas você é alta, a gente tem que aproveitar que você é alta e tudo. E chegar lá, você faz o teste, você dá umas sacadas lá e, enfim, chegou lá, no fim. Eu errei todas as bolas que vinham até mim, eu não acertava direito. E claro que eu não passei, mas, assim, eu acho que tem que tentar. A exposição aconteceu. E eu já tinha sido exposta na escola, porque na escola você tem educação física. Agora, e tudo. Tem uma informação privilegiada que eu tenho de sua vida. Você foi exposta de forma bem curta ao badminton. Verdade. Como que foi essa experiência? O professor lá do Colégio Tiradentes, né, ele fez uma rifa, né, uma rifa, uma vaquinha e tudo, para comprar as raquetes e as petequinhas, né? Pra quem não sabe, badminton é aquele tênis com a peteca. E eu era ruim em todos os esportes. Todos.
né? Eu nunca gostei de educação física. Eu gosto de atividade física, mas eu não gostava de educação física porque eu era ruim e eu tinha professores péssimos também de educação física. Eu lembro de uma que eu tinha até trauma dela, que ela fazia bullying com quem era ruim nas atividades, você acredita? Tipo assim, ah lá, aquela menina lá tem medo da bola, Então, eu vou olha combinar lá, aqui no não sei o colégio, quê. com exceção de pouquíssimos professores, inclusive esse professor que você Esse, comentou, foi é. meu professor também. Nós descobrimos recentemente, você lembra? Recentemente, Eu tava o te Eider. contando. Eider. Oi, ele está assistindo a gente aqui, ó, comenta aí. O Eider marcou nossa vida, olha pra você ver. Ele deu aula um ano pra mim no Santa Maria, em 93, 94, coisa assim. E ele te deu aula... No Tiradentes em 2000, 2001, talvez. Veja, em momentos totalmente diferentes. E eu tava te contando essa história do badminton e falei que era um professor muito diferenciado, que ele fez essa vaquinha lá, comprou material. E aí, foi interessante porque foi um esporte que todo mundo começou do zero na minha Exato. sala. E aí, eu amei fazer badminton. Porque tava todo mundo aprendendo ali, sacar com a raquete e tal. E o Eider era legal que ele fazia aula teórica antes em sala, falava de fisiologia do exercício. E marcou minha vida. Foi muito legal. E todo mundo começou do zero. E você teve aula com ele também? Tive aula com ele, não cheguei a ter essas coisas diferentes, mas eu lembro que ele não fazia aquilo que é o picareta, que é o quê? O professor de educação física chega e dá a bola pros meninos, fica jogando aí. Cara, não. Peraí, educação física isso não é. Claro que não. Ele ensinava mesmo Ele ensinava. a jogar. E aí eu fui exposta a um esporte que eu gostei pra caramba na época e que foi muito legal. Então a gente tem que buscar essas exposições como pai, como educador, exposições extras que a pessoa não vai ter a vida. A gente não sabe qual o talento que a criança tem. A gente só vai saber o talento da criança prodígio se for um talento que culturalmente é muito disseminado. Tipo, cantar, tipo, enfim, fazer alguma dancinha sozinha e perceber certo equilíbrio. Agora, em geral, cabe aos pais fazer a estimulação. Agora, sempre naquela linha tênue, né? Do que é uma hiperestimulação. Porque os pais estão querendo e o quanto que é a criança querendo. Sim, sim. E aí, Valerinha? Chegando na hora, né? De encerrar nosso episódio. E eu queria saber a sua opinião. Você conhece muitas crianças prodígio? Você também percebeu que elas enchem o saco? Oh, tadinho. É porque elas não têm maturidade emocional. Isso que eu falo brincando de encher o saco, é que na verdade a gente... Eu brinco que ela enche o saco, é porque na verdade ela tem uma reação emocional que é compatível com a idade dela e não é compatível com o talento. Aí a gente acaba achando que elas são chatas mesmo. Eu acho que eu era uma criança antipatizada, sabia? Ah, era? Porque eu tinha fluência verbal muito alta na infância. E a minha mãe até gravou algumas fitas cassete. Pra você que é da geração Z, não sabe o que é uma fita cassete, a gente já fez aqui um episódio sobre a analógica digital. Assista lá, que é muito legal. E aí, sempre que eu escuto as minhas gravações, eu com 3, 4 anos falando super bem e tal, sabe? Aquela criança que tem uma verborragia, que fala muito e que não erra, usa o português bonitinho e tudo. E a minha mãe conta que muita gente falava assim, nossa, mas essa menina fala tudo certinho, vocês ficam exigindo demais dela. Criticavam meus pais por acharem que eles estavam me forçando a falar muito bem. E não era, isso era uma coisa inata minha. Era algo sua. Era algo seu. Então, né? E aí isso acaba gerando, às vezes, uma antipatia. Uma antipatia, sim. Que falava, essa menina chata, fala tudo certinho, nem parece criança, parece uma menina adulta. Eu parecia uma menina adulta mesmo, falando. Quando eu escuto a fita, eu me impressiono. Eu falo, gente, com 3 anos eu falava desse jeito. Depois um dia tem como fazer um react aqui dessas gravações secretas de Valerinha. Nossa, será? Não. Hoje você seria youtuber com certeza, se você tivesse nascido agora. Com certeza, com certeza. E aí é complicado, né? Porque a criança prodígio da nossa época é muito diferente da época atual, porque antigamente a criança prodígio ia pra TV e até galgar esses lugares, né? Era difícil. E hoje, com o celular, o menino bota aqui e a cara dele já tá exposta aí pro mundo e tá sujeito ao bullying, ao cyberbullying, né? Aos predadores da internet. Hoje em dia é muito mais desafiador lidar com uma criança prodígio do que na nossa época, você não acha, não? Sem dúvida. No que tange a essas questões da fluência verbal, né? Não essas outras que você Não, falou, mas de outras habilidades. Tudo, por exemplo, você pega a criança hoje, que é muito boa no futebol, vamos supor, e ela é muito fora da média, as pessoas vão começar a filmar ela em qualquer rede social, vai criar um sem perfil autorização pra dos ela, pais, às nem vezes. nada.
Enfim, é complicado. É complicado. É complicado. Então, Mas aí eu queria saber a sua opinião. O que você sabe sobre criança prodígio? Você foi uma criança prodígio? Você é uma criança prodígio que depois virou um pai frustrado? Uma pessoa adulta frustrada? Comenta aí. E qualquer coisa, sugere episódios pros próximos aí nos comentários. isso aí. Até mais, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal, e até a próxima.